paz do Senhor. Amém? Estou muito feliz, não apenas por estar aqui pregando e lançando o livro, mas porque Deus é bom demais. Deus é bom com você, irmão? Mais ou menos ou é bom mesmo? É bom, não é? Estava pensando hoje de manhã aqui, como o pastor Almir disse, foi uma bênção. E eu estava dizendo como que eu cheguei até aqui, né? Os meus pais estavam praticamente para se separar. Eu tinha mais ou menos 6 anos de idade e tinha feito uma cirurgia no pescoço. Poucos irmãos sabem, mas eu tive um problema no pescoço. E eu passei por uma cirurgia, fiquei aproximadamente 15 dias internado. E quando eu saí, eu tive que pôr um gesso. E o gesso era como se fosse um capacete e uma camiseta regata. Fechava aqui tudo, tinha um buraco aqui em cima. Fechava aqui, tinha um buraco aqui no ouvido, nesse outro. Ficava só o rosto de fora, as 2 orelhas e um buraco aqui. E descia pelo pescoço, fazia uma camiseta regata e vinha até o umbigo, de gesso. Porque eu não podia mexer o pescoço por conta da cirurgia. A cirurgia foi 3 pontos aqui. Mas eu fiquei com esse gesso durante mais de um mês. Ia para a escola com gesso, tudo. Para mim era mó legal. Meu apelido virou astronauta. Aí você está achando que tá bom, né? Aliás, está achando que tá ruim. Vai ficar pior. Um dia eu vi os meus amigos jogando fullback. Eu amava jogar fullback. E eles estavam assim. Saí correndo. Só que o gesso pesado foi pesando. E eu caí. E aí adivinha? Quebrei a perna. Verdade. Quebrei a perna. Quando eu ia tomar banho, eu lavava esse braço e essa perna. Verdade, irmãos. Tirei depois de um bom tempo o gesso, meu cabelo estava aqui, ó. Negócio mais esquisito do mundo. Só que nessa fase meu pai teve um encontro com o Senhor, porque ainda que hoje é engraçado, mas imagine seu filho com 6 anos nessa condição. Ele não se dava bem com a minha mãe não se dava bem com ele. Eu lembro que do quarto do hospital onde eu estava internado, hospital Itacolomi, eu acho que chama assim até hoje, dava para ver a cidade das crianças, que era um parque. E ele falava assim para mim, ele ficava, eu lembro até hoje da cena, ele ficava assim com esse braço escorado na janela, fumando dentro do quarto, jogava fumaça pela janela e falava: filho, quando a gente sair daqui, você tiver alta, eu vou levar você lá na cidade das crianças. Mas na realidade o que eu queria mesmo não era ir para a cidade das crianças. O que eu queria mesmo, e eu lembro disso, na minha cabeça daquela época, o meu sonho era que meu pai e minha mãe parassem de brigar. Porque eles brigavam igual gato e cachorro, era um negócio absurdo. Meu pai não tinha mais paz, até que um dia ele entrou dentro da fábrica para trabalhar e tomando remédio tarja preta, já tinha ido em centro espírita, já tinha ido na igreja católica e se benzido com água benta, mas nada resolvia. Ele entrou dentro do banheiro da fábrica onde ele trabalhava, lá no sertãozinho, enfiou a cabeça praticamente dentro do vaso sanitário e falou: Deus, se o Senhor existe, então tira isso de dentro de mim. E ele disse assim que no mesmo momento ele viu algo estranho ali dentro do banheiro e ele disse que aquele mal que tirava a paz dele saiu como se alguém tivesse tirado com a mão. Naquela situação ele sabia que ele tinha tido um encontro com Jesus. Minha família foi transformada. Quarta-feira agora, a minha irmã junto com o marido dela, o pastor Vini, foram consagrados a pastores. Eu sou um pastor aqui da comunidade Casarão e meu pai e minha mãe também é um pastor que está à frente da comunidade Casarão do Jardim Guaptuba. Isso tudo porque o nosso Deus ainda faz milagres. E eu queria dizer para você, irmão, o quanto eu sou grato pela comunidade Casarão, o quanto eu sou grato por você, desde os adolescentes que eu tive à frente dessa rede durante uns 4 anos, os jovens, os casais. Eu sou tão grato a você que eu fiz aqui uma dedicatória, e essa dedicatória é para a comunidade Casarão, e eu quero ler ela para você. Está na primeira página do livro, aliás, no início do livro, diz assim: eu dedico esse livro a todos os irmãos da comunidade Casarão.
onde me converti e permaneço desde os meus 6 anos de idade. Vocês fizeram parte da minha vida desde a infância. Grande parte do que sou devo a cada um dos irmãos que compõem a família Casarão. Meu muito obrigado a todos vocês. Isso aqui é uma realidade. Eu queria louvar a Deus e de alguma forma poder honrar você, que está aí sentado, talvez é um membro de célula, e você fala, ninguém lembra de mim. Eu quero dizer para você, que ainda que não pareça, você foi fundamental para a minha formação. Desde a época das classinhas, eu estou ali, e o Senhor vem me instruindo, o Senhor vem me abençoando, e hoje é um dia excepcional na minha vida, por conta do lançamento desse livro. Eu já dei esse livro para todos os pastores na reunião, mas para o pastor Gil e para o pastor Almir Souza eu não tinha tido a oportunidade. Está aqui um presente para vocês. Deus abençoe, tá? Depois a gente tira foto. Irmãos, quero falar hoje com você sobre uma parte de um capítulo que está aí no livro. Quero falar com você sobre aonde está o sucesso. Escrever um livro é sucesso? Escrever um livro é sinal de ser bem-sucedido? Ter um carro do ano é sinal de ser bem-sucedido? Ter um emprego bom, que você ganhe um bom salário, é sinal de ser bem-sucedido? Gravar um CD é sinal de ser bem-sucedido? O que para você é ser bem-sucedido? O que para você é ter sucesso? Quero mostrar para você na Bíblia aqui uma mulher que foi bem-sucedida. Ela teve sucesso. E é sobre ela que eu quero falar hoje. Se você puder, abre a sua Bíblia aí em Marcos capítulo 5, versículo do 24 ao 34. Eu creio que você já deve ter lido, ouvido pregações sobre essa mulher. E é sobre ela que eu quero falar hoje. E a Bíblia diz assim, Marcos 5, 24. E seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, e nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou as suas vestes, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse-lhe, quem tocou as minhas vestes? E disse-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta, como dizes quem te tocou? E ele olhava em redor para ver o que isto fizera. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e esteja liberta do teu sofrimento. A Bíblia conta a história de uma mulher interessante, que Jesus estava num lugar, e ele estava saindo daquele lugar onde ele estava indo em direção à casa de um homem chamado Jairo. Esse homem chamado Jairo era o líder da sinagoga, um dos líderes da sinagoga, alguém muito conhecido. Só que a filha dele havia padecido e ele foi pedir socorro para Jesus, e Jesus agora está indo em direção à casa de Jairo. No meio do caminho, a multidão apertava Jesus. A Bíblia diz que os discípulos faziam como que um cordão humano em volta de Jesus, porque era muita gente. Algumas versões dizem assim que as pessoas se acotovelavam para estar perto de Jesus. E então Jesus, andando em direção à casa de Jairo, sente que alguém tocou as suas vestes. Por outro lado, tem uma mulher que sofre de 12 anos com um fluxo de sangue, não parava, 12 anos ela sangrava. A Bíblia diz assim que ela já tinha ido atrás de muitos médicos, inclusive já tinha dispensado muito dinheiro. A Bíblia diz que tudo que ela tinha colocado ali em busca da sua cura, mas ela não tinha tido êxito em nada disso. Então ela pensa, tem um jeito de eu ser curado, eu já ouvi muito falar de Jesus, então eu vou até ele, vou tentar tocá-lo, vou tentar falar com ele, vou tentar fazer alguma coisa, e eu sei que eu vou ser curada. Jesus, indo em direção à casa de Jairo, sente e ele para. A Bíblia diz que ele parou.
Ele não continuou ali a caminhada, ele para e ele diz assim: alguém me tocou. Os discípulos falam assim: lógico que alguém te tocou, Jesus. Tem um monte de gente aqui em volta te apertando, a gente está brigando aqui para não deixar eles te pegar, é lógico que alguém te tocou. E aí Jesus diz: não, alguém me tocou. E a Bíblia diz que ele para e ele começa a olhar em redor, e ele pergunta: quem me tocou? Quem que me tocou? E a Bíblia diz que a mulher ali se manifesta temendo e tremendo, as duas coisas, ela temia e tremia. E ela disse assim: eu te toquei. Na realidade a Bíblia diz assim, que ela contou-lhe toda a verdade. Jesus olha para ela e diz: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e esteja liberta do teu sofrimento. É engraçado, né, esse texto, porque tanta gente, irmão, em volta de Jesus ali, se acotovelando. Tem versículos que diz que eles se acotovelavam para estar próximo de Jesus, mas Jesus diz: alguém me tocou. Sabe que tem uma grande diferença aqui. Tem uma grande diferença entre tocar Jesus e esbarrar em Jesus. Tinha muita gente esbarrando em Jesus. Tinha muita gente apertando Jesus. Tinha muita gente dando encontrão com Jesus. Você já deu um encontrão com alguém? Você está andando no centro de Mauá e aí... desculpa. Já aconteceu isso com você? Pois é, estava acontecendo isso com Jesus. Mas ele diz: não, vocês não sabem de nada. Tem gente esbarrando em mim, mas teve uma pessoa que me tocou. Eu queria dizer para você que, infelizmente, na igreja tem muita gente que esbarrou em Jesus e acha que tocou. Você sabe que a Bíblia mostra que essa mulher sofria com 12 anos de uma enfermidade. E quando ela toca Jesus, ela é livre da doença dela. Ela recebe uma nova vida. A vida dela muda, se transforma, porque ela tocou em Jesus. Eu quero te fazer uma pergunta. Quando você tocou em Jesus, a sua vida foi transformada? Porque se sua vida não foi transformada, você não tocou em Jesus, você esbarrou nele. Se você não mudou, qual foi o primeiro milagre de Jesus? Transformação da água para o vinho. O primeiro milagre de Jesus é a transformação. Se você tocou em Jesus e não houve uma transformação, então você não tocou nele, você esbarrou. E o crente que é alguém que apenas esbarrou em Jesus, é um crente que não vive em vitória, é um crente que vive uma vida medíocre. Sabe o que é vida medíocre? É uma vida na média, vive uma vida comum. É o crente que não tem alegria. Agora, aquele que tocou Jesus é uma pessoa que tem a vida transformada, a realidade mudada, é uma nova pessoa. Agora, como que você sabe se você tocou ou se você esbarrou em Jesus? Por que essa mulher tocou em Jesus e Jesus para tudo e diz: não, eu senti sair virtude, algo foi diferente. Sabe quando que o toque em Jesus é efetivo? Quando o toque é intencional e consciente. O toque em Jesus só é efetivo quando você tem consciência do que você está fazendo. A Bíblia diz assim, que ela sabia que se tão somente ela tocar nas vestes de Jesus, ela seria curada. Ela sabia, é consciente, ela estica a mão para tocar em Jesus, ela não esbarrou em Jesus, ela saiu do espaço dela com a mão esticada e tinha um endereço para tocar em Jesus. Foi consciente, foi intencional, ela tinha a intenção de tocar em Jesus. A Bíblia mostra que quando Davi vai enfrentar Golias, ele só diz que vai enfrentar Golias quando ele vê o gigante. Ele fica ali num tipo de investigação: o que está acontecendo? Por que todo mundo está reunido aqui? E quando ele sabe que vai ter uma guerra e tem um homem querendo lutar contra um homem de Israel, ele pergunta: quem que é? E aí alguém mostra para ele: é aquele lá. E ele diz: esse incircunciso não vai afrontar o exército do Deus vivo, eu vou lutar com ele. Sabe quando que ele se posiciona para lutar com Golias? Quando ele vê o gigante, quando ele reconhece o inimigo. Sabe quando que você vai ter vitória? Quando você reconhecer o seu inimigo.
Enquanto você acha que você não é orgulhoso, você não vence o orgulho. Enquanto você acha que você não é insubmisso, você não vence a insubmissão. Enquanto você não acha que você é mão de vaca, você não vai vencer isso. Você não pode vencer aquilo que você não reconhece. Você só pode vencer a partir do momento que você fala: esse é meu gigante, é na testa dele que eu vou mirar. Sabe por que eu estou falando isso? Porque essa mulher saiu da casa dela consciente que ela ia ir atrás de Jesus para tocá-lo. E esse toque que ela faz ali com Jesus, ele é efetivo, porque ela tinha necessidade, ela tinha consciência de que ela precisava. Eu quero perguntar para você, você não precisa responder, mas você tem necessidade de tocar em Jesus? Eu pergunto e eu já respondo. Sabe quando que você tem consciência de que você precisa tocar em Jesus? Quando você está passando por um sofrimento prolongado. Era o que essa mulher sofria. Ela sofria 12 anos de fluxo de sangue. Olha aqui para mim. Talvez você não consiga perceber a gravidade desse fluxo de sangue. O fluxo de sangue é uma menstruação que não acaba. Hoje, quando a mulher está nos seus dias, ela vai na farmácia, vai no mercado, já compra ali o absorvente, deixa em casa, e quando acontece dela ficar mal, então ela tem ali o que ela precisa, sim ou não? Absorvente hoje vem até com fitinha adesiva, totalmente higiênico. Os irmãos se sentem incomodados de falar de absorvente? Mas naquela época, irmão, não tinha nem água encanada, quanto mais absorvente. Imagina essa mulher, 12 meses, 365 dias, no Natal, no Ano Novo, na Páscoa, na Consciência Negra, na praia, no rio, na viagem. Ela estava com fluxo de sangue o tempo todo. E você sabe que a pessoa que tinha esse problema, ela estava impura cerimonialmente, ou seja, ela não podia ter relacionamento com ninguém. Isso é sofrimento ou não é sofrimento? Isso é sofrimento. Essa mulher sofria. Deixa eu falar algo para você aqui. Você está sofrendo por Aliás, você está passando por um sofrimento prolongado. Eu quero dizer que eu conheço um Jesus que só de você tocar nele, acaba o sofrimento. Eu conheço um Deus que você não precisa de mais nada, é só tocar nas vestes dele e a sua vida é transformada. Mas ela tinha consciência de necessidade. Sabe por que essa mulher tinha consciência de necessidade? Porque ela estava sofrendo e esse sofrimento gerava desesperança. Ela não tinha esperança, não tinha. Qual a esperança que uma mulher dessa tem? Olha, a Bíblia, que é generosa, não fala nem o nome dela. Não dá nenhum tipo de informação a respeito da família, não diz se ela tem pai, não diz se ela tem mãe, não diz se ela é casada, se ela tem filho, não informa a idade dela, só diz que ela sofria 12 anos desse mal. Sabe o que é isso, irmão? Ela sofria de uma desesperança, ela não tinha esperança na vida. E talvez você está aqui sentado e você sai da sua casa todos os domingos, vem para cá, senta, põe a sua roupa de culto, põe a sua camisa por dentro da calça, o seu sapato preto engraxado, você vem, senta aqui, ouve a pregação, volta para casa, mas todos os dias você não tem esperança. Quero dizer para você, toca nas vestes de Cristo que Ele te devolve a esperança. Olha, essa mulher aqui, ela tinha consciência de necessidade, porque ela sofria de um sofrimento que destruía os seus sonhos. Talvez você está sofrendo de um mal e você já não sonha mais. Você não sonha em casar, você não sonha em ter filhos, você não sonha em ser pastor, você não sonha em ter uma profissão, em concluir a faculdade. Acabou o sonho, por quê? Porque você está sofrendo de um mal prolongado. Eu quero dizer para você que o Deus que eu sirvo dá para você sonhos novos. Olha, a Bíblia diz que os velhos sonhariam. Irmão, você já viu o velho sonhar? O velho não sonha. Idoso não sonha.
Idoso vive apenas. A Bíblia diz que o Senhor faria com que os velhos sonhariam. Quero te despertar a sonhar, sonhe em plantar uma igreja, sonhe em ser um empreendedor, sonhe em ser um empresário, sonhe em abrir a sua casa para ser um anfitrião, sonhe em ser bem-sucedido financeiramente, sonhe, tenha sonhos. O sonho te faz você ter desejo pela vida. Mas quando você está acometido por um sofrimento prolongado, você não tem mais sonhos. Por último aqui, sabe por que ela tinha consciência de necessidade, essa mulher? Ela tinha consciência de necessidade porque ela tinha um sofrimento que causava terríveis separações. Essa mulher, ela não podia ter relacionamento com ninguém. Ela não podia relacionar, porque ela era impura. Era mais ou menos parecido com um leproso. O leproso, ele não podia ter relacionamento com ninguém, porque ele era leproso. Essa mulher, ela sofria por um mal. A doença dela fazia com que ela não se relacionasse com ninguém, vivesse uma vida separada de todos. E se tem uma coisa que tem no meio dos crentes, é relacionamento. Sim ou não? Crente gosta de relacionar. As nossas células, a célula vira uma família. Você vai fazer aniversário, você chama quem? A célula. Depois você pensa na sua família. O rapaz vai casar com a moça, aí ele fala, ixi, tem que chamar a célula. Aí chama a célula, e depois ele chama a família. Aí ele, por último, ele lembra do pessoal da faculdade ou do trabalho. Mas a igreja muitas vezes vem antes, por quê? Porque a igreja é lugar de relacionamento. Igreja é lugar de abrir a vida, de contar, de pedir ajuda. Quero dizer para você que você estique as mãos e toque as vestes de Cristo, porque Ele faz com que você seja curado de todos esses maus. Olha, não é remédio tarja preta que vai te dar satisfação pela vida. Não é dinheiro, não é um bom emprego. A única coisa que traz alegria de viver é tocar em Cristo. Só isso que traz alegria de viver. Não é ter dinheiro no bolso, irmão, não é. Sabe o que traz alegria para você? É tocar em Cristo, porque o resto Ele acrescenta, a Bíblia diz. Olha, a Bíblia continua dizendo aqui que Ele fala assim, o Senhor Jesus diz assim, não, alguém tocou em mim porque eu senti sair virtude. A Bíblia diz que essa mulher estica as mãos e ela toca Jesus e sai virtude de Jesus. Olha, eu quero dizer para você, não basta esticar as mãos. Tem que esticar as mãos na direção da pessoa certa, e a pessoa certa é Jesus. A Bíblia diz que tinha uma multidão em volta de Jesus. Os discípulos faziam um cordão humano para as outras pessoas não empurrar, não tocar. Você acha que só ela que precisava de uma cura? Vamos fazer um teste aqui. Quantas pessoas precisam de uma cura no físico hoje? Levanta as mãos. Olha aí. Bastante gente. Imagina ali naquela situação. Jesus estava sendo conhecido ali como um homem que fazia milagres. Tinha um monte de gente que precisava de milagres ali, mas só ela que saiu dali com o seu milagre. Por quê? Porque ela esticou as mãos e tocou a pessoa certa. Tem um monte de gente esticando as mãos e tocando no Jesus errado. Eu falei aqui hoje pela manhã que dá gastura de assistir a televisão e ver alguns programas cristãos, que se dizem cristãos, né? Que se diz crente, que se diz de Deus, e tem um pastor na frente e atrás uma televisão passando iate. Vem para Jesus e você vai ter um iate. Vem para Jesus e você vai ter um carro conversível de não sei quantos cavalos. Vem para Jesus assim, aí atrás na televisão tem assim aqueles coisas de dólar amarrado assim, aquela coisa. Olha, Jesus está lá preocupado em dar iate para alguém, irmão. A Bíblia diz assim que os discípulos dele estavam andando de barco e havia uma tempestade tão grande que eles achavam que ia afundar, e Jesus foi lá e acalmou o mar ao invés de dar um barco novo. Agora há uma propaganda de serve a Jesus e Ele vai te dar um carro veloz. Jesus está lá preocupado em dar carro veloz para alguém, gente? Tá? Jesus está preocupado em dar iate que tem 2 camas de casal com banheiro dentro do quarto. Isso parece com coisa de Deus? Parece? Não parece.
E tem um monte de gente esticando a mão para tocar nesse Jesus. Não vai mudar nada na sua vida tocar nesse Jesus que dá iate, porque isso é uma farsa. Não estou dizendo que a igreja é uma farsa, esse Jesus que é pregado é uma farsa. O Jesus que eu conheço, quando você estica a mão e toca nele, você não ganha dinheiro, sabe o que você ganha? Vida. O Jesus que eu conheço, quando você estica as mãos e toca nas suas vestes, ele para e pergunta, quem me tocou? Ele não para e fala, opa, quem tocou? Não é Silvio Santos, opa, me tocaram aqui, quem quer dinheiro? Não é estranho isso? Opa, me tocaram aqui, eu tenho uma casa própria para você, eu quero lá a casa própria, eu quero tocar em Jesus e receber uma nova vida. Esse é o Deus que eu sirvo. Tem gente esticando a mão, mas tocando Jesus errado. Que Jesus que você tocou, meu irmão? Eu costumo falar aqui, eu acho isso muito legal, porque as pessoas voltam do encontro, e elas voltam radiante, né? Encontro é tremendo, e faz o pós-encontro, e dança, você vê homem gordo, velho dançando e pulando, umas coisas mais esquisitas, aqueles homens barrigão assim, é coisa que só o encontro faz, e é de Deus, tem que fazer mesmo. Mas engraçado que passa 4, 5 meses, 6, 1 ano, aí você não vê mais a pessoa aqui, aí você fala para ela, o que houve? Eu achei que tem muita panelinha no casarão. Eu sei lá, eu ia lá para casa, que era o anfitrião, ficava chamando, não aparecia ninguém lá. Eu não sei não, eu me senti estranho lá no casarão, eu não sei, não era o Pavão que estava tocando, era uma outra banda lá, eu sei lá, eu achei meio estranho. Olha, infelizmente eu tenho que te dar uma notícia. Você pode ter tocado em qualquer outra coisa, menos em Jesus, porque quem toca em Jesus tem a vida transformada, indiferente de quem está cantando, indiferente do que está acontecendo, indiferente de se tem panelinha, se não tem, quem toca em Jesus tem a vida transformada aonde tocou. Eu lembro quando eu toquei em Jesus, irmãos, não lembro a minha idade, eu lembro o tempo, né? Eu tinha 13 anos, foi em 99, no feriado prolongado do dia 7 de setembro, nós fizemos um acampamento, tinha um grupo de adolescente muito pequeno, o Amarildo, que é obreiro agora, estava tocando, ele era solteiro ainda, e houve uma unção poderosa, e nós começamos a adorar o Senhor, e fomos batizados no Espírito Santo, e ali nem lembro mais quem estava junto, eu lembro que eu estava, e eu lembro que eu fui tocado, irmão. Você não precisa lembrar quem estava do seu lado, você precisa lembrar que aquele dia eu toquei Jesus, e a partir daquele dia eu não fui mais o mesmo. Eu lembro o dia que eu toquei Jesus, sabe por quê? Foi marcante, mudou a minha vida. Você lembra o dia que você tocou Jesus? Sabe por quê? Se você não lembra o dia que você tocou Jesus, talvez você tocou outra coisa. Você não precisa lembrar a data, foi dia 7 de 7 de 92, não precisa lembrar a data, mas eu lembro onde eu estava, eu lembro como foi, eu lembro quem estava pregando. Olha, eu quero dizer algo para você, meu irmão, busca aí na sua memória o dia que você tocou Jesus e veja se a sua vida continua sendo a mesma, porque se ela continua sendo a mesma, eu sinto te dizer, mas você tocou qualquer coisa menos Jesus, porque quem toca Jesus sai daquele ambiente transformado e nunca mais é a mesma pessoa. A Bíblia diz aqui, ela tocou as vestes de Jesus e ela sentiu na mesma hora, o sangue parou. Engraçado, a Bíblia diz assim, e logo se lhe secou a fonte do seu sangue. Ela tocou as vestes de Jesus e a Bíblia diz que o sangue que estava há 12 anos fluindo, estancou na hora. Você acha que ela vai esquecer dessa data? Não. Quem toca Jesus tem o sangue estancado. Sabe o que significa sangue? Sangue significa uma vida na carne. Quando você toca Jesus, você não vive mais na carne, você vive no Espírito. Ela toca Jesus, o sangue para. Você toca Jesus, a sua carne morre, para o seu Espírito nascer. Glória a Deus! É uma vida nova.
É uma nova realidade. Olha, a Bíblia diz em Marcos capítulo 3, versículo 10: pois ele havia curado grande multidão, de modo que todos os que padeciam de alguma enfermidade se acotovelavam na tentativa de vê-lo e tocá-lo. Olha, eu quero chamar a sua atenção para você tocar em Cristo. Engraçado, o último versículo. Queria que você abrisse a sua Bíblia novamente, lá no último versículo que eu li. Capítulo Marcos 5, versículo 34. Eu vou esperar você ler, porque como diz o pastor José, agora que eu vou começar a pregar. O pastor José não diz assim? Marcos 5, do 24, aliás, vou ler só o versículo, vou ler o 33 e o 34, diz assim: então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Eis que Jesus disse, olha a fala de Jesus, agora que são elas. Está passando aqui o versículo? Ele fala assim, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e esteja liberta do seu sofrimento. Sabe o que é poderoso? E eu vim aqui para falar isso para você. Essa mulher foi até a rua para tocar em Jesus, porque ela precisava de uma cura no físico. Quando ela toca as vestes de Jesus, o sangue é estancado, ela é curada, mas Jesus pergunta, quem me tocou? E ele para tudo, ele fica rodando. A Bíblia diz que ele olhava ao derredor e falava, quem me tocou? Quem me tocou? Quando ela se manifesta e conta toda a verdade, prostrado diante dele, a Bíblia diz que ele começa a falar, e a primeira coisa que ele fala é, filha. Sabe o que eu quero dizer para você? Essa mulher foi atrás de Jesus para ser curada, e ela ganhou um pai. Ela foi atrás de Jesus para ser curada. Jesus cura ela só por ela tocar nas vestes, e quando ela se dobra diante de Deus, diante de Jesus, e conta toda a verdade, então Jesus diz assim para ela, filha. Olha, ela ganha um pai. Irmão, essa mulher não mostra se ela tem pai, se ela tem mãe, se ela tem irmão, se ela tem marido, se ela tem filho. É uma mulher oriunda, vazia, ninguém sabe quem é ela. Ela não aparece em canto nenhum na Bíblia. Ela aparece só aqui porque ela está interessada em receber uma cura. E Jesus diz para ela, filha. Eu quero dizer para você que o Senhor tem mais do que uma cura no físico para te dar. O Senhor tem para te dar paternidade. O Senhor tem para dar para você a paternidade. O Senhor quer te chamar de filha e Ele quer te dar o poder de chamá-lo de pai. Porque a Bíblia diz assim, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ser filho de Deus é ter poder. Essa mulher, ela foi para lá, eu imagino que talvez ela tenha ido de gatinho, porque ela não tinha forças para andar. Fluxo de sangue há 12 anos, mas quando ela toca as vestes de Jesus, e Jesus vê quem o tocou, Jesus fala, filha, a tua fé te salvou. Engraçado, a Bíblia diz aqui, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ela foi para lá sem força. Saiu de lá empoderada. Ela foi para lá sem força, irmão. Ela foi para lá pendurada. Ela foi para lá com fluxo de sangue há 12 anos. E sabe como ela voltou de lá? Empoderada e agora dizendo, eu sou filha. Quero dizer para você que o Senhor tem muito mais para te dar do que uma cura. O Senhor tem para te dar paternidade. Ele quer que você tenha a oportunidade de chamá-lo de pai. E você sabe que isso faz toda a diferença? Faz toda a diferença saber que Deus é meu pai. Faz toda a diferença saber que Jesus é o meu pai. Faz toda a diferença eu saber que eu não sou órfão. Tem alguém que se importa comigo. Outra coisa interessante também,
Jesus pergunta, quem me tocou? Você acha que Jesus não sabia quem tinha tocado ele? Você acha? Jesus sabia ou não sabia quem tinha tocado ele? Jesus sabia. Por que ele pergunta então quem me tocou? É igual a minha filha, ela vai fazer 1 aninho agora. Aí eu pego ela no colo, ela pega a fraldinha dela, e daí ela tampa o rosto. Eu falo assim, cadê Elisa? E ela destampa. Aí ela tampa de novo. Cadê Elisa? Aí ela destampa. Está escondida, na cabeça dela está escondida, mas ela está no meu colo. É lógico que ela não raciocina assim, mas talvez, se ela raciocinasse, ela fala, nossa, meu pai é doido, eu estou no colo dele, ele está perguntando, cadê Elisa? Por que eu falo isso? Sabe por que eu falo isso? Porque o meu desejo é me relacionar com a minha filha, é ter intimidade. Quando Jesus pergunta quem me tocou, sabe o que ele está dizendo? Eu não tenho só uma cura para te dar, eu tenho muito mais, mas eu preciso saber quem é você, eu preciso me relacionar com você. Isso que é tocar em Jesus, é relacionamento. Jesus tem muito mais para te dar do que uma cura. Jesus tem para te dar muito mais do que você pede. Ele tem mais para te dar. Mas é preciso que você se proste diante dele e conte-lhe toda a verdade, como essa mulher fez. Depois que ela se prostrou diante do Senhor e contou-lhe toda a verdade, o Senhor diz, filha. Em seguida, Jesus diz para ela, a tua fé te salvou. Ela foi para lá precisando de uma cura. Sabe o que ela ganhou? Um pai. E agora ela acaba de ganhar o quê? A salvação. O Senhor tem muito mais para dar para você do que você imagina. Mas é importante que você toque nas vestes dele, se proste e conta toda a verdade para o Senhor. Abra o seu coração para Deus. Isso é relacionamento. Do que essa mulher foi salva? Ela foi salva de uma perseguição judaica que atormentava ela o tempo todo, porque se descobrissem que essa mulher estava ali onde ela estava, ela iria ser apedrejada. Ela não podia sair de dentro de casa. Aquele momento ela é salva do quê? Da perseguição judaica. O Senhor quer te salvar, irmão. O Senhor quer te salvar, Ele quer te dar vida. Sabe do que mais ela é salva? Ela é salva de noites em claro, pensando quanto ela não presta para nada. Sabia? Você sabe qual que é o mal do século? Qual que é o mal do século? Depressão. O que é depressão? Depressão muitas vezes é manifesta ali na cama, chorando sozinho, chorando sozinha, desejando a morte, não tem alegria para viver. Tantos jovens na flor da idade e não tem mais prazer, está cheio de problema, cheio de costume, de toque. Sabe o que é isso? Depressão. Eu quero dizer para você, o Deus que eu sirvo, quando você toca nas vestes dele, você é sarado, é curado, recebe um pai e ganha salvação. Essa mulher foi salva dela mesma. Imagina o quanto ela chorava. Imagina as noites mal dormidas. Você tem noite mal dormida? O Senhor tem para você o sono dos anjos. Toque nas vestes dele. Essa mulher foi salva da ira do inferno. Ela foi salva da indiferença. Você sabe o que é indiferença? Aliás, você sabe qual é o contrário de amor? O contrário de amor não é ódio. O contrário de amor é indiferença. Pior coisa que tem é viver com uma pessoa indiferente a você, que cumprimenta a pessoa do seu lado e não cumprimenta você, que passa batido. Um casal casado que já está separado dentro de casa. A mulher não fala oi para o marido não fala oi para a mulher. Um entra em casa, o outro sai, o outro chega, o outro sai. Não tem relacionamento, é a mesma coisa que não tem ninguém. Isso chama indiferença. É o contrário de amor. Essa mulher vivia isso. Ela não relacionava com ninguém, ela vivia uma vida indiferente em relação às outras pessoas. Você precisa de um abraço, você precisa de ser amado. Eu quero oferecer para você um Jesus que só de você tocar nas vestes dele, você ganha salvação, cura, ganha pai, ganha tudo que você precisa. Ganha, dado. O Senhor dá, Ele não vende. Ele não faz assim, então anda daqui até na Aparecida do Norte e volta. Quando você voltar, eu te dou o que você quer.
Faz o seguinte, acende 5 velas, quando acabar as velas. Não! Deus deu, na realidade já foi dado para você. A Bíblia diz, tudo aquilo que vos necessitava de saber, já foi revelado. Você tem o que você precisa, você tem o poder de ser filho de Deus. Era tão bom se você tivesse essa revelação, a revelação de que você é amado do Pai. É completamente diferente amar Deus e ser amado por Deus. A Bíblia fala que Pedro amava Jesus. Amava. Jesus, em uma situação, começa a dizer a respeito da sua morte. Pedro diz assim para ele, Jesus, de forma nenhuma eu vou deixar você morrer sozinho. Não, eu vou te seguir aonde você for, porque eu te amo. Aí Jesus olha para ele e fala, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Quem era Pedro? O homem que amava Jesus. Mas a Bíblia diz que tinha um discípulo que Jesus amava. Pedro amava Jesus. Mas a Bíblia diz que existia um discípulo que Jesus amava. O nome desse discípulo é João. Quando Jesus está na mesa da Santa Ceia, a última ceia que ele ia tomar, depois logo ele já seria crucificado, Jesus fala, no meio de vós um que vai me trair. Pedro, do lado da mesa, olha para o discípulo amado e fala para o discípulo amado assim, pergunta quem que é. Ele não pergunta, ele ama Jesus, mas ele não tem ousadia de perguntar. Mas ele fala para quem perguntar? Para o discípulo amado. Aquele que é amado pelo Pai, sempre tem mais intimidade com o Pai. Engraçado que Jesus responde, aquele que eu der o bocado de pão, não é? Assim que Jesus responde? Mas para quem que Jesus responde isso? Para todos na mesa? Jesus responde isso para o discípulo amado. Aquele que é amado de Deus, ouve os segredos do coração dele. Nenhum outro discípulo soube. A Bíblia não diz que Jesus bateu assim e falou, ei, o meu discípulo amado está perguntando aqui, então eu vou falar para vocês. Não. Jesus, quem que é o traidor? Jesus fala, aquele que eu der um pedacinho de pão. Não é engraçado? Está escrito isso na Bíblia. Quando você lê isso na Bíblia, você ri? Não. Por que você não ri? Porque você não imagina, você só lê. Mas foi assim que aconteceu. Ei, João, aproveita, pergunta quem é. Pergunta. Pedro. Aí João faz assim, espera aí, já vou perguntar já. Aí ele deita, engraçado que a Bíblia diz que ele deita no peito de Jesus. Ai, quem que é? É assim, não é assim que a Bíblia diz? Ele deita no peito de Jesus e olha e fala, quem é o traidor? Curioso! Aí Jesus olha e fala, eu não vou falar o nome, mas é aquele que eu der o pedaço de pão molhado. Tó Judas. Mas só o discípulo amado soube. Aquele que é amado não desfruta da intimidade, aquele que ama não desfruta da mesma intimidade daquele que é amado. E depois continua a história dizendo que Pedro nega a Jesus. E as 3 vezes, engraçado, a última vez ele nega Jesus e a Bíblia diz que ele jura, eu juro que eu não conheço esse homem. Ele jura que não conhece. E a Bíblia diz que no mesmo instante, Jesus faz o quê? Olha para Pedro. E o galo canta, meu Deus! Aí ele foge, a Bíblia diz que ele foge. Não! Ele foge. Quando Jesus está sendo crucificado, tem uma situação que ele está ali na cruz, crucificado, prestes a morrer. E aí vem para o pé da cruz Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus. E aí elas ficam chorando, e aí Jesus fala assim, para de chorar, eis aí o seu filho, eis aí a sua mãe. Quem é que estava ali naquele momento? O discípulo amado. Aquele que ama Jesus, foge, mas aquele que é amado fica até o fim no pé da cruz. Há uma diferença entre amar Jesus e ser amado por Ele. Quantos amados tem aqui? Se você é amado de Deus, meu irmão,
Desfrute disso. A Bíblia diz que nada pode te separar, nem altura, profundidade. O que mais, Pavão? Nem largura, nem anjo, nem potestade pode te separar do amor do Senhor. Nada pode te separar, nem pecado algum pode te separar. Olha, a Bíblia diz que ela ganhou um Salvador, o remidor dos pecados. Quem aqui comeu macarrão hoje? Você está pensando, o que tem a ver, né? Você está com a camisa branca. Aí você vai comer o macarrão e aí cai o macarrão. Na barriga, no peito, geralmente do marido. Aquela camisa branca fica com aquele detalhe assim, ó. Extrato de tomate. Só que você está no restaurante, você passa um papel, mas fica manchado, não fica? Toda hora que você olha para a camisa manchada, você lembra do quê? Do macarrão. Ai. Ai. Geralmente ele fica triste, não é pela sujeira. É porque sempre do outro lado da mesa está quem? A esposa. Aí a esposa fica lembrando ele o tempo todo. Olha o que você fez. Ó. Olha o que você fez. Aí o homem está ali comendo, aí ela fala assim, não vai derrubar agora a gordura, hein? Olha aí, toma cuidado. O tempo todo ela fica lembrando ele do que ele fez. É a mesma coisa quando você peca. Você peca e o diabo fica te lembrando toda hora que você pecou. Estou comparando o diabo com alguém aí, né? Você suja a camisa, sua esposa fica toda hora, olha aí o que você fez. Mas você não toma cuidado mesmo, vai ter que usar um babador. Fica te humilhando, te pondo lá embaixo. Aí quando você vai comprar camisa, você fala, não vou comprar branca, né? Por quê? Porque minha mulher fica falando toda hora, fica julgando, fica pondo peso em mim, acusando. É igualzinho o diabo. Você peca, o que o diabo faz? Olha aí, você não pode mais levantar a mão no louvor, viu? Você pecou, olha a sua camisa manchada. Você vai ajoelhar? Não, que ajoelhar? Não adianta ajoelhar não, Deus não ouve gente que derruba macarrão na camisa. É lógico que ele não fala macarrão, ele vai falar o pecado que você fez. Só que é engraçado, depois que você tira a camisa, joga no cesto, na semana passada você vai pôr ela para vestir. E naturalmente ela está limpa. Quando você olha para a camisa, você lembra do macarrão que você derrubou? Eu nem lembro. Por quê? Porque está limpa. Quando sua esposa for falar, você fala aqui, está limpa, está suja? Está limpa, lavou, o alvejante tirou. É a mesma coisa que você tem que fazer com o diabo. Olha aí, você não pode levantar a mão, opa. Eu fui lavado pelo alvejante espiritual. Eu estou salvo. Não tem acusação sobre mim. Não tem nada que possa me acusar. E outra, quando eu for comprar camisa, eu compro branca, porque eu tenho o alvejante espiritual. Irmão, você pode entrar em ministério, você pode liderar célula, você pode evangelizar na fila do banco, você pode ler a Bíblia e ter revelação, você pode pôr a mão em enfermo e ele ser curado. Sabe por quê? Mesmo que você peque, existe um alvejante espiritual que te faz limpo e salvo. Oh, meu irmão, manifesta a vida de Deus. Quero dizer para você, Ele te ama, não é você que ama Ele não, você ama, mas o seu amor é enganoso, o coração do homem é enganoso, a Bíblia diz ainda orienta em Provérbios, se há algo que você deve guardar, guarde o coração, porque dele procede as fontes da vida, mesmo assim você não guarda, e esse amor que você tem é enganoso, mas o amor dele nunca muda, nunca diminui, nunca acaba, só renova todos os dias. Essa mulher experimentou disso, ela foi salva, limpa, alvejada, agora ela pode andar pelas ruas de Jerusalém, porque o Deus que nós servimos tirou toda a impureza.
Ela não mais é impura cerimonialmente, ela pode participar da ceia, ela pode ir no mercado, ela pode andar por onde for, porque ela recebeu o alvejante de Deus, ela é salva. Isso porque ela foi apenas buscar uma cura. Eu não sei por que você se converteu. Talvez você se converteu porque você precisava de uma cura. Você se converteu porque você estava num nível profundo de depressão. Você se converteu por causa das dívidas. Tudo isso é válido. Mas vai chegar uma hora na sua vida que você vai precisar se relacionar para você experimentar o Deus Pai, o Deus Salvador e o Deus que dá paz. Não tem problema. Não tem problema você entregar a vida para Jesus porque você sofreu uma desilusão amorosa. Mas depois, você precisa evoluir nesse relacionamento com Deus. Ela foi salva, sabe do que mais? Da incredulidade. A Bíblia diz assim, que ela buscou cura nos médicos, ela gastou todo o dinheiro que ela tinha nos médicos, só por último ela procurou Jesus para tocar. Jesus foi a última opção dela. Não fique pensando que essa mulher era santa, crente, mulher virtuosa. Não era, não era. Ela procurou Jesus como última opção. Mas para Jesus serve ser a última opção, não tem problema. Não tem problema, irmão, se você já foi no médico, se você já foi na igreja universal, se você já foi na igreja do Homem do Chapéu, se já foi na igreja católica, se já foi em centro espírita, se já foi no Umbanda, se já experimentou tudo e nada deu certo, eu quero te apresentar um Deus que só de você tocar dá certo. E não tem problema se você já experimentou todas as outras coisas. Deus deixa ele por último, deixa eu por último, vai, tenta tudo que você quiser. Tentou, não deu certo? Agora vem para mim que eu te chamo de filho, eu te dou salvação e eu te dou paz. Já tentou nas drogas, você já tentou no álcool, você já tentou na prostituição, você já tentou na jogatina, você já tentou em tudo. Não tem problema deixar Jesus por último. Ele aceita você como você está. Eu gosto tanto de uma frase que eu aprendi. O nosso Deus é o Deus dos repetentes. Você já viu repetente? Na escola eu estudava numa classe, 5ª série, tinha 2 repetentes. Olha o nome, Hildebrando e Edir. Pra você ter uma ideia, eles eram tão repetentes que eles eram maior que o professor, a altura. Isso na 4ª série. A gente brincava de encostar a mão na lâmpada fluorescente. Saía correndo e... Os moleques desse tamanho, lógico que ninguém tocava, né? Aí um dia o Hildebrando quis brincar, ele deu um soco tão forte, estourou a lâmpada. Repetente, a professora falava assim, se for fazer trabalho em dupla, não faz com o Hildebrando. Gente, trabalho em grupo, ficava só os 2 coitados dos repetentes sozinhos. É por isso que eles repetiam sempre, porque os que é bom nunca faziam com eles. Sabe que Deus é diferente. Ele fala, você é repetente? Então vem andar comigo que eu vou envergonhar os melhores. Não é bom isso, irmão, não é bom isso. Ele diz para você, olha, você foi drogado, você andou na rua, você não prestava, você traiu sua esposa traiu você não educava seu filho não sei o quê, está tudo errado. Mas você serve para mim, eu tenho tatuagem, não importa que você tem tatuagem, eu santifico o seu corpo, eu te revisto de mim. Meu irmão, é tão bom saber disso. É tão bom saber disso. O Deus que nós servimos é o Deus dos repetentes. Ele te dá sempre uma chance nova. E por último, a Bíblia diz assim, que o Senhor chama ela de filha. Depois ele diz, a sua fé te salvou, vai em paz. Sabe que paz é essa? Ela anda, olha aqui para mim, já estou acabando. Ela anda sobre uma paz que o mundo não pode dar. A Bíblia diz, eis que eu te dou a paz não que o mundo dá, a paz que eu te dou, a Bíblia diz. Ela foi atrás de uma cura, ela saiu de lá, agora adotada por um pai,
Ela saiu de lá salva e ela saiu agora andando pela paz. João 14 diz isso. Deixo a minha paz. A banda pode subir, por favor? Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não te dou como o mundo dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. O Senhor te dá uma paz, não é a paz que o mundo dá. A paz que o mundo dá é baseada em dinheiro. Olha aqui para mim, irmão. A paz que o mundo dá é baseada na economia. A paz que o mundo dá é baseada no novo presidente da República. A paz que o nosso Deus dá é baseado nele. Eis que eu te dou a paz, não a paz que o mundo dá. Eis que eu te dou a minha paz. Depois o Senhor diz para ele o seguinte. O Senhor diz para ela o seguinte: filha, a minha fé te salvou, vai em paz. E você está liberta, olha aqui. Você está liberta de todo sofrimento. Não se iluda, esse sofrimento que Jesus diz, você está livre do sofrimento, não é o sangue que ela tinha. Olha aqui, não era o fluxo de sangue. Sabe por quê? O fluxo de sangue, ela foi curada lá atrás. Quando ela encostou em Jesus, a Bíblia diz que o sangue foi estancado. Quando Jesus diz assim para ela, olha, você está liberta do seu sofrimento, isso engloba todas as outras coisas. Engraçado, não há um processo de libertação. Nós temos aqui, eu mesmo já fiz várias vezes junto com o pastor Cício, libertação com os irmãos, nós fazemos. Engraçado, uma vez eu fiz um processo de libertação com o pastor Cício. O menino tinha tatuagem no corpo inteiro. Tatuagem de suástica nazista. Ele era negócio de bater em negro, bater em homossexual, nordestino. Tinha tatuagem disso. No encontro ele tinha um guia assim, passando. E anel da maçonaria, relógio, um monte de camiseta. Livros de inicialização em magia negra. Eu falei, nossa, esse menino vai dar canseira, hein, pastor? Sabe o que aconteceu? Nós queimamos tudo que ele tinha. Ele contou a história dele, nós oramos. Aí você pensa, ele ficou endemoniado. Não, não ficou. Sabe por que ele não ficou endemoniado? Sabe por que não aconteceu nada? Porque ele tinha revelação de quem ele tinha tocado. Quando você tem revelação de em quem você tocou, você não precisa de processo de libertação. Você simplesmente tocou e agora você recebeu libertação. Você não precisa de pastor orando assim, ó. Você não precisa, é bom, mas não precisa. Você não precisa de gente falando, ó, você, eu. Não, o de trás, de camisa lilás, preta, isso. Eis que eu te digo, Senhor, nessa noite. A gente gosta disso, né? Isso é bom. Mas eu quero dizer para você, quem tocou em Jesus não precisa disso para viver. Quem precisa disso não vai em igreja receber isso. Sabe por quê? Porque eu toquei em Jesus. Nada do que eu recebo agora tem valor. Eu já recebi de Cristo. Tudo isso é bom. Mas eu toquei em Jesus. Ele me perguntou quem eu era, eu me prostrei e eu contei para ele toda a verdade. E agora eu sou filho, eu sou salvo, eu tenho paz, eu sou liberto do meu sofrimento. Eu quero o que agora? Eu tenho direito de reclamar do quê? Eu não podia andar no meio de ninguém, mas agora eu sou livre. Eu sou liberto, eu tenho uma nova história. Você tocou em Jesus? Queria que você ficasse de pé. Só os que tocaram Jesus genuinamente. E lembra, você não precisa lembrar o número, o dia, mas você lembra a vez que você tocou em Jesus, que você foi transformado. Só esses, tem uma manifestação aí.
manifeste mais, manifeste, manifeste. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Oh, Deus, Escolheste a mim, pelo nome me chamou. Em tua família, então renasci. O teu sangue corre em mim. Eu já não sou mais escravo do medo. Eu sou. cante isso. Enche a boca, enche a boca, enche a boca. Já não sou mais escravo do medo. Agora, diga, fecha o olho e diga. Eu sou filho. Mais uma vez esse refrão, mais uma vez. Cante isso. Já não sou mais escravo do medo. Agora, diga, diga. Eu sou filho de Deus. Já não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu já não sou mais escravo do medo. Diga isso pro céu e pro inferno. Eu sou filho de Só as Deus. vozes, só as vozes. Eu já não sou mais escravo do medo. Eu não sou, eu toquei Jesus. Eu sou filho de Mais uma vez, só as vozes. Você tocou em Jesus e Ele olhou para você e disse: filho. Oh, Jesus. Irmão, quero chamar aqui na frente. Mas antes eu gosto de explicar por que você vem aqui na frente. Você já percebeu que nós recolhemos oferta aqui na frente? Você já viu alguma igreja que fala: os irmãos estão com a salva lá no fundo, você pode entregar lá no fundo? Você já viu algum pastor que faz o apelo e fala: quem quer aceitar Jesus, vai para o fundo da igreja? Agora, por quê? Só costume? Não é só costume, tem um princípio espiritual para isso. No Velho Testamento, quando o ofertante vinha com o seu sacrifício, ele parava na frente do tabernáculo. Ele não ia para o fundo. Toda vez que você sai do seu lugar e vem aqui para frente, você está trazendo uma oferta para o Senhor. Talvez você vai sair daí hoje e você fala: mas não oferta, eu não tenho dinheiro. Não é dinheiro não, irmão. Saia do seu lugar e fala: Senhor, a minha oferta sou eu. Quero te fazer um convite. Você que precisa tocar nesse Deus, você que precisa ouvir assim: filha, dorme a noite toda, porque eu sou teu pai. Você que precisa dizer: você está salva. Você que precisa ouvir: vai em paz. Eu queria fazer um apelo, eu queria que você viesse aqui à frente, e eu quero orar por você. Nós vamos adorar a Deus com esse louvor, e você vem vindo aqui para frente, em nome de Jesus. Enquanto nós cantamos e adoramos ao Senhor, vá saindo do seu lugar. Hoje é um dia de realidade nova para você. Você não é mais escravo do medo. Escolheste a mim, Sai do seu lugar. pelo nome me chamou. Sai do seu lugar. Tua família, Fala para Deus: hoje eu sou a oferta, Senhor. então renasci. Eu sou a oferta.